volta com mais um bloco do Conhecer e Aprender. E você que curte o nosso programa não pode ficar de fora da nossa fanpage. Entra lá, facebook.com/conhecer e aprender, curte a nossa página, fica por dentro das nossas atualizações, além de ajudar a construir o programa, sugerindo as suas pautas, as suas matérias e também deixando as suas críticas através do inbox. Isso mesmo, você pode interagir conosco através dessa ferramenta maravilhosa. Entra lá, facebook.com/conhecer e aprender. Bom, e como você já sabe, hoje nós estamos falando sobre imaginação, como trabalhar o imaginário das crianças. E nesse bloco você vai poder conferir um pouco de como esse trabalhar da imaginação vai refletir na vida adulta da criança, que possivelmente se tornará um adulto mais confiante e comunicativo. A criatividade é um fator fundamental a ser trabalhado através da imaginação. Problemas de relacionamento, seja com colegas ou familiares, também são detectados através de atividades como estas. É o que garantem as especialistas. O criativo, como também falei, principalmente o pensamento, pensar, né? É através dessa oportunidade que ele vai trabalhar, articular as ideias. E isso é muito importante nessa fase. Eles se identificam com alguma situação que eles estejam passando, então resolve, né, para eles assim, essa questão, por exemplo, amizade, que a história trabalha muito a amizade, trabalha, se eles tiverem alguma dificuldade com relação à moradia, a expressar, porque tem crianças que às vezes quando eu conto a história, eu peço para recontar. E o interessante é que, às vezes, se eu contar uma história que leva a criança, ele já passa o personagem para o adulto, entendeu? Por exemplo, se eu disser assim, era uma criança que vivia sozinho, aí ele diz assim, ele já não era mais criança, ele já era adulto e vivia sozinho, entendeu? E isso, então, quer dizer, ele reconta a história já de um outro jeito. Isso ajuda muito, muito. A imaginação, a criatividade, eles ficam bem mais calmos, entendeu? Essa é uma coisa ótima, a história infantil. Trabalhar o imaginário das crianças é fundamental, pois reflete na vida adulta do ser humano. A criança que tem a oportunidade de brincar, de trabalhar, faz de conta, ela vai conseguir na vida adulta a resolver problemas que, se ele não tivesse essa oportunidade, não conseguiria. Por exemplo, se ele estiver em conflito consigo mesmo, se ele teve a oportunidade na infância de brincar, na sua vida adulta ele consegue, com certeza, com mais facilidade, compreender, aceitar a perder, porque muitas vezes a gente tem na nossa vida adulta ganhos e perdas, né? Então, ele vai conseguir compreender e aceitar melhor. Quando essa criança não teve a oportunidade, com certeza na vida adulta ele vai ter uma criança depressiva, baixa autoestima, né? Então isso é muito importante que seja assim trabalhado, essa faz de conta na infância, se brincar, para que possamos ter um adulto saudável. Mas tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento do imaginário das crianças. O quadro Lição de Casa de hoje vai mostrar dicas de especialistas que vão falar sobre o assunto. Dos pais nesse momento é que eles possam oferecer um ambiente de qualidade para a criança. Ou seja, cada criança ela tem que ter um tipo de brincadeira de acordo com a sua potencialidade, com a sua faixa etária. Evitar brinquedos de adulto, por exemplo, para a criança. Ela precisa passar por aquele momento para que ela aprenda a lidar lá na frente com outras situações. Então, brinquedos que estimule a interação social dela com outra criança, que desenvolva a questão do imaginário infantil. Isso vai fazer com que ela se torne uma criança autônoma e ativa na sociedade de forma adequada, equilibrada. Como acontece hoje? Muitas vezes os pais dão para as crianças os brinquedos que as crianças têm que brincar individual e esquecem de oportunizar momentos de jogos que pode ser em família, né? E é isso que a criança quer, essa interação dos pais, né?
É um meio até de o pai conhecer seus filhos e os filhos conhecerem seus pais. Então é muito importante que o pai dê atenção, que brincar não é uma coisa, só uma coisa assim de momento para a criança, mas é uma ação importante, é uma atividade séria que vai desenvolver um adulto do amanhã, né? Como eu falei, os valores, o saber esperar, o saber ouvir, né? Então isso é muito importante também, que em casa o pai trabalha essa imaginação junto com a escola, né? E também se ele buscar em casa, professora, o que foi trabalhado com meu filho hoje? Olha, hoje a gente contou a historinha dos 3 porquinhos. Ele em casa também ele pode contar da forma dele, como ele conhece, estimulando a leitura, né? A concentração. Então é muito importante a participação do pai. Esse casamento, a escola e a família. É importante. Tudo dentro de uma mediação. A criança, ela, como eu falei antes, ela precisa interagir. Então, uma criança que é sozinha em casa, ela precisa ter possibilidade de interagir com outra criança. Claro, geralmente vem para a escola. Mas no meio social, no meio familiar, num parque, levar para ver como ela brinca com outra criança. Em casa, o pai pode disponibilizar um tempo para brincar. Quando ele brinca com a criança, ele trabalha disciplina, ele trabalha regras com a criança. Mas, porque alguns pais, né, muito tempo para brincar, imagine, uma meia hora que ele disponibiliza isso com ela. É bom ele fazer isso, porque ele vai trabalhar essa questão dessa interação, a questão da cooperação, do compartilhar. Então, ele começa a trabalhar brincando com a criança. Deixa com que a criança escolha os seus sentimentos ali também. Com certeza, a criança precisa ter esse espaço. A criança, não é porque ela é pequena que nós não possamos ouvi-la, só dizer, só impor. Não, a criança precisa ser ouvida, ela precisa. Ela é pequena, mas ela é um ser humano, ela precisa ser respeitada. Ela tem sentimentos dela, ela tem as frustrações, não só do brinquedo, ela tem os problemas dela, de acordo com a faixa etária dela. Então, ela precisa, sim, desse momento, eu ouvir, entender por quê. Isso vai passar o quê? Segurança para ela, que ela é importante. Bom, gente, que legal esse programa, eu espero que você tenha gostado. Foi bom, a gente ver o quanto é importante trabalhar a imaginação das nossas crianças e ver também como as brincadeiras podem ajudar nesse processo de desenvolvimento imaginário. Espero que você tenha gostado, espero também que tenha te ajudado. Você sabe que você pode dar esse feedback para nós através do conhecer e aprender @amazonsat.com.br. E se você perdeu uma parte desse programa ou quiser rever outros programas do nosso canal, você sabe que pode acessar youtube.com/canal Amazonsat ou o maior acervo de vídeos da Amazônia, que é o amazonsat.com.br, onde você vai acompanhar toda a nossa programação. Hoje eu vou ficando por aqui, mas você sabe que pode acompanhar as nossas reprises e nós nos encontramos na próxima semana com mais Conhecer e Aprender para você. Tchau, tchau!